Olá, você que acompanha as nossas produções aqui no YouTube. No vídeo anterior a gente debateu com o André 3 das 5 linhas de luta pela água no semiárido. E agora, nesse vídeo, a gente vai continuar a conversa com o André e vamos tratar das outras 2 linhas de luta pela água no semiárido. Muito bem, então a gente já passou por linha 1, linha 2 e linha 3 agora, que é a água de produção. Aí a gente avança para a linha 4, que é a água de emergência. Né? O que é que significa isso? O que é que tem de informação para a pessoa que nos assiste? Então, o que chamamos de água de emergência, a linha número 4, nós estamos tratando de situações esporádicas, né? De situações emergenciais, aonde, por mais que se tenha estoque de água, por mais que se tenha tecnologias que guardam água em volume suficiente, a maioria das referências são trabalhadas com base em 8 meses de estiagem. Porém, sobretudo agora, né, com essas mudanças climáticas, às vezes a estiagem não é apenas de 8 meses, às vezes a estiagem vai para 10 meses ou até para 11 meses. Também pode acontecer que chove, porque todo ano chove, mas às vezes com um volume abaixo da média, e aí a captação fica comprometida e nem sempre se garante que aquela tecnologia ela é recarregada nesse período de 8 meses ou de um ano, por conta da não ocorrência ou da ocorrência de chuva em volumes menores do que a média, inferior à média. Então o ideal é que se faça planejamento para atender as demandas da linha 1, 2 e 3 com base em um período maior que 8 meses. Porém, não é a nossa realidade. A nossa realidade é que a maioria dos planejamentos são feitos com base em 8 meses. O tamanho da cisterna que guarda água para as pessoas beber, o tamanho da cisterna que guarda água para os animais. Então, a maioria delas são dimensionadas com base em 8 meses de estiagem. Guarda água para usar em 8 meses de estiagem. Quando a estiagem é mais que 8 meses, então a fonte seca e as pessoas ficam desprovidas de água. Nós defendemos que para essa situação, para essa realidade, possa-se trabalhar as alternativas, as fontes emergenciais. O que chamamos de fontes emergenciais? O próprio carro-pipa, que pode atuar, nesse caso, como uma espécie de ambulância, está prestando um socorro, mas não se fazer o uso rotineiro, já que existe um custo elevado para se trabalhar o abastecimento com carro-pipa, já que existe o uso de combustível, que não é uma coisa legal, você queimar gasolina, queimar petróleo para transportar água. É uma energia não renovável. Uma energia, inclusive, não renovável. Existe ainda o problema de interpretação sobre a função daquele carro ali, onde muitas vezes é interpretado como um favor e não como um direito. Então, se evitar ao máximo. Porém, numa situação extrema, onde a seca se prolongou para além do que se há de costume, as fontes que existiam secou, então pode-se usar o carro-pipa, né? A gente não recomenda o uso do carro-pipa no cotidiano e nem tampouco, né, ficar dependente dele. Então precisa garantir o estoque, precisa garantir uma cultura de estoque de água de chuva. Mas nas situações em que a estiagem é maior do que o costume ou ocorrência de secas prolongadas, o carro-pipa é utilizado como uma fonte de emergência. A gente acha que é possível. Outra fonte de emergência, o próprio poço em subsolo de granito. Por que isso? No semiárido brasileiro nós temos pelo menos 3 principais tipos de subsolo. A quantidade de água disponível no subsolo e a qualidade de água disponível nesse subsolo depende diretamente do tipo de rocha. Existem algumas regiões onde o subsolo é de arenito. Nessas regiões, a água é em abundância e de boa qualidade, né? Podemos citar a região do Piauí, as regiões de Chapada, né? E existe uma outra parte do semiárido que o subsolo é do tipo calcário.
onde a água não é tão abundante, mas tem uma quantidade significativa, porém uma água de qualidade razoável, não tem sódio, mas é rica em cálcio, magnésio, que compromete alguns tipos de uso. E, na grande maioria do território semiárido, predomina um subsolo chamado de granito. Em subsolo de granito não se tem abundância de água e a água existente na maioria das vezes é saloba, né? Tem um teor de sódio muito alto, que não serve para irrigar as plantas e muitas vezes não serve nem para o consumo humano. Então, na maioria dos casos, essa água só serve para consumo animal ou pode servir a outras finalidades se fizer a dessalinização, que é um processo também caro e complexo, né, por uso de aparelhos dessalinizadores. Então, nós defendemos que em regiões de subsolo granito, a água de poços feitos nesses lugares sejam utilizadas em situações de emergência, assim como o carro-pipa. E assim nós indicamos para essa linha essas duas fontes. André, você faz uma comparação aí do carro-pipa com a ambulância que é muito interessante, né? A ambulância é mais ou menos aquela história, né? Você quer ter à disposição quando precisar, mas se tiver ela todo dia na sua porta, tem algo errado, né? Exatamente. É uma analogia que fazemos para, em outras palavras, dizer porque nós admitimos o uso do carro-pipa, mas não concordamos com o uso rotineiro, frequente, dependente, né? Então, a gente faz essa analogia refletindo assim, ninguém quer morar em um lugar onde não tem de plantão uma ambulância, mas também ninguém gostaria de ter a ambulância na sua porta todo dia. A gente quer usar ela quando precisar, mas a gente não quer... E espera não precisar. E a gente espera que nem precise, mas ela precisa estar de plantão, não é verdade? Então o carro-pipa seria similar. Ele fica de plantão e numa situação de emergência ele entra em cena. Mas se ele estiver indo frequentemente em uma casa por longo período, precisa diagnosticar as razões, porque certamente está faltando ali uma política pública que pudesse garantir água de outras formas e ela não ter a dependência do carro-pipa assim no cotidiano. Ainda falando de água de emergência, aqui na nossa região a gente tem as cacimbas, né, que são cavadas à mão e são históricas, né? Elas também estão nesse bojo da água de emergência? Elas podem ser trabalhadas nas diversas formas, né? Aonde existe as cacimbas de areia, a cacimba mais profunda, escavada na rocha, por meio de maquinário ou usando explosivos, ela tem a mesma característica do poço, né? A gente recomenda o uso semelhante ao do poço. As cacimbas de areia, então aonde elas ainda existem, é um sinal que está bem preservado. Se está bem preservado, então pode-se fazer uso diverso, né? Uma água que está ali circulando numa profundidade não muito grande. Então, as cacimbas de areia elas têm no máximo 2 metros de profundidade. É água geralmente doce, água boa, e que se não for usada logo, com o passar do tempo, ela até vai ser evaporada, as plantas vão utilizar, ou ela pode até absorver sais e perder qualidade. Então não há muita limitação em relação ao uso das cacimbas de areia. É uma água dinâmica que está ali em baixa profundidade e vai ser utilizada, se não pelas pessoas, pelas plantas, que perdem as folhas quando não acham mais água. Enquanto tem água, as plantas vão absorvendo e vão evaporando essas águas. Muito bem. Então, tivemos lá no início a água de consumo humano, passamos para a água da comunidade, a água de produção, a água de emergência e agora vamos chegar na linha 5, que é a água do meio ambiente. Quando se fala em água do meio ambiente, a pessoa que está nos assistindo pode pensar o quê? Talvez o que venha na sua mente inicialmente seja água para o meio ambiente, então é para a natureza. Sim, nós seres humanos também somos natureza. Então a água para o meio ambiente significa assegurar todas as demais fontes e todas as demais linhas que trabalhamos até agora. Por quê? A própria ocorrência de chuva com a regularidade natural do lugar, com o volume que é de costume do lugar, depende de um equilíbrio da natureza para que ocorra o ciclo
no seu ritmo. Esse ciclo ele pode ser alterado, ele pode ter rupturas, ele pode ser afetado pelas práticas do ser humano, destrutivas, sobretudo queimadas, sobretudo desmatamento, sobretudo o uso abusivo dos solos, que faz com que a chuva, a enxurrada carreia essa terra e vai entupir os rios, vai entupir os riachos, vai entupir as veias que permitem infiltração de água e assim pode comprometer a recarga dos poços, pode comprometer a recarga das nascentes que geram os rios, pode comprometer a recarga das cacimbas, pode, por mudança climática, reduzir o volume de chuva que chega e comprometer a recarga da cisterna. Então, a água do meio ambiente é uma proposta que visa trabalhar o equilíbrio da natureza, trabalhar a ideia do recatingamento ou preservação, melhor ainda do que ainda existe, de caatinga, e assim você permitir esse ciclo de evaporação, de transpiração, de precipitação natural do lugar. Garantir infiltração, a água para infiltrar no solo precisa dessa espécie de paraquedas, que são as folhas das árvores, para cair lentamente. Ela precisa uma terra vestida por sombreado, mas também folhas, galhos, que vai fazer com que a água, em vez de escoar rapidamente, ela vai infiltrar. Precisa de um solo permeável, para isso precisa ter micro-organismo. Micro-organismo, para poder trabalhar e tornar o solo permeável, ele precisa de alimentos, são as folhas. Então, uma área bem preservada permite um ciclo natural da água bom. Uma área degradada, desertificada, ela compromete esse ciclo de água, compromete a recarga de todas as fontes. Tanto a fonte que está na propriedade, como é o caso da cisterna, ou um poço, que às vezes nem está ali, mas depende da água que infiltrou ali para poder ser reabastecido, ou uma nascente que está a quilômetros. Porém, a água que brota na nascente, muitas vezes ela infiltra também nessa propriedade onde nós estejamos ali focados numa discussão dessa. Então, o trabalho de água do meio ambiente é isso, é trabalhar todas as formas possíveis e adequadas para cada lugar, de preservação ambiental, de restauração do que estiver degradado, tratamento dos dejetos, dos esgotos, cuidado com o lixo, reuso da água para você potencializar, garantir o saneamento básico, garantir mata ciliar, seja dos rios perenes, seja dos rios temporários, garantir o mínimo de manutenção da vegetação, que pela lei fala-se em 20% de área da propriedade precisa ser preservado, porém a ciência diz que deve ser 80 e não 20. Então a gente precisa garantir isso, garantir a preservação, garantir a mata nativa, cobrindo não só as margens dos rios temporários, perenes, mas cobrindo topo de morro, áreas de declive, cobrindo solos que são vulneráveis a processo de desertificação, solos rasos, de ladeira. Então, a preservação da mata nativa, digamos assim, são ações da água do meio ambiente. Tem várias tecnologias para recuperar áreas degradadas, vegetação, mas também solo. Existem tecnologias que potencializam a infiltração. Podemos citar barramento de pedra, barraginhas, plantios em curva de nível, terraços, repovoamento vegetal, a próprio tratamento do esgoto para evitar a contaminação do lençol freático, como é o caso do reator, o ácido, que por fermentação torna o que antes era esgoto, torna ele numa água própria, inclusive para irrigar as plantas, o filtro de areia carvão, que torna uma água cinza, que é o esgoto da pia, torna ele numa água apta também para o reuso agrícola, a própria fossa séptica, a fossa bananeira, a fossa ecológica, que transforma dejetos do vaso sanitário em matéria orgânica para ser utilizado pelas plantas e potencializar a produção. Então, o trabalho da linha 5 é você garantir minimamente o funcionamento do ciclo natural das águas e assim fazer com que a gente continue nesse equilíbrio de ocorrência de chuvas regulares,
de manutenção, preservação, existência de rios, de garantir recarga das fontes subterrâneas e assim ter água para as pessoas, para os animais silvestres e para toda a natureza. Então, me parece que, diferentemente das outras 4 linhas de água, onde as tecnologias elas estavam no centro da discussão, me parece que na linha da água do meio ambiente, o mais importante mesmo é a preservação. Sim, o mais importante é preservar, muito embora, como já tem muito degradado e não alcança essa margem que precisamos de 80%, por isso se faz necessário a restauração, a recuperação do que foi degradado. Mas plenamente concordo com você que antes de tudo é preciso preservar, mas o que não foi preservado é preciso recuperar. André, e é possível aplicar essas 5 linhas de luta pela água do semiárido em qualquer comunidade, em todas as comunidades do semiárido? Isso é algo que é possível chegar a todos os cantos ou tem lugares que não tem jeito mesmo? Álvaro, eu tenho certeza que não só é possível, como é necessário. Aonde não se fizer necessário é porque não tem a presença humana ou está tão preservado a ponto de não precisar se preocupar. Coisa que não vai ser fácil, né? Vamos achar isso em poucas áreas do Brasil. Então, aonde existir a presença humana, se faz necessário essa reflexão, se faz necessário esse cuidado, se faz necessário organizar as ideias, fazer um olhar minucioso para ver em que nós estamos ajudando a natureza e em que nós estamos atrapalhando. A missão é não atrapalhar, evitar ao máximo que a gente dificulte os processos naturais e, pelo contrário, que a gente favoreça, que a gente facilite, que a gente contribua para esse ciclo natural se manter em equilíbrio. Então, é a nossa recomendação, nosso convite, que todas as pessoas, seja no meio urbano, seja no meio rural, que façam uma reflexão sobre a sua interferência, a sua influência a partir dos seus hábitos, a partir das suas práticas, em que você está ajudando a natureza, em que você está atrapalhando, nesse caso, tendo como foco aqui o ciclo da água. André, a gente tem a linha 1 razoavelmente bem atendida, né? Principalmente quando se fala de cisternas, né? A ASA e os governos, enfim, construíram mais de 1 milhão de cisternas e que chegaram a várias famílias que tinham necessidade. Hoje outras famílias ainda precisam da água de consumo humano, mas ela está razoavelmente bem atendida. A água de produção já não se fala no mesmo sentido, né? O que se tem é um percentual muito baixo ainda de cisternas e barreiros, enfim, de tecnologias que armazenem a água para a produção de alimentos. E quando se fala nas outras linhas, aí a coisa é pior ainda, né? Então, como é que você acha que o povo, a população, a pessoa que está nos assistindo, pode colaborar para que essa situação melhore, aí que a gente tenha mais gente acessando a água dos diversos usos, a água para produção? Então, existem algumas políticas públicas que não se deram a sua efetivação por vontade de governos, mas por pressão social, como é o caso da linha 1, através do P1MC. Então, para que houvesse essa pressão social, houve um trabalho, houve um clamor, houve uma reflexão, formação, mobilização, comunicação dessas ideias, dessa proposta de captar a chuva, de garantir a água como um direito para as pessoas. E isso foi ecoando, foi gerando um grito de alerta, de socorro, e as pessoas se mobilizaram, a sociedade se mobilizou. Então, assim, mesmo que não ainda universalizada, mas andou a passos largos, agora a passos mais lentos, porém próximo de um atendimento de todas as famílias em relação à água, embora ainda existem famílias que não têm acesso à água número 1, água de beber. É necessário
que a gente incremente essa luta. É necessário que faça por meio da comunicação, por meio da educação, as diversas formas possíveis de dialogar com as pessoas, com a sociedade, com os governos, para que haja políticas públicas para a linha 2, para a linha 3, para a linha 4, para a linha 5. Sem a política pública fica difícil de potencializar isso, mas até chegar na política pública, o trabalho de formiguinha, de boca a boca, as pessoas conversar sobre isso, refletir, colocar em prática, experimentar, fazer propostas, adequadas a cada realidade, que a gente sabe que cada lugar vai requerer uma proposta de trabalho, mas que prefeituras, que estados, e a nação assuma um trabalho de cuidado com a natureza, garantindo as necessidades dos seres humanos sem degradar tanto como estão. E políticas públicas de promoção, tanto da estruturação das tecnologias, como também de conhecimento, de fomento a uma cultura de boa gestão das águas de um modo geral. Manejar a microbacia, como dizemos, não apenas olhar o leito dos rios, mas toda a bacia, o que acontece nela, e trabalhar essa proposta do preservar, do restaurar e do cuidar. André, muito obrigado pela sua participação, que aumenta muito aqui o nosso nível de conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir, e vamos continuar pautando, então, em vez do P1MC apenas, ou P1+2, agora o P1+5, e assim dar conta das 5 linhas de água. Muito bem, e você gostou do conteúdo apresentado aqui nesse vídeo? A gente tem mais vídeos aqui no nosso canal sobre diversas temáticas, e se você ficou com alguma dúvida, pode mandar um e-mail para o irpa@irpa.org ou através das nossas redes sociais aí fazer o contato, tá certo? Um abraço e até a próxima. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.